A rinite pode descontrolar a asma e fazer ter crise de tosse? Aí eu queria ouvir de Daniel qual a opinião dele com relação a isso, e também depois eu passo a minha opinião dessa relação aí, rinite e asma. O que é que você sente no seu consultório, Daniel, na sua prática diária, dessa questão do rinítico e asma? É muito comum o seu paciente com rinite ter asma associado, e se o descontrole da rinite, você acha que, né, leva a descontrole da asma? O que é que sua impressão sobre esse tema? Isso é fato, Jorge. Uma rinite não controlada pode atrapalhar o processo de evolução do tratamento da asma, e uma asma não controlada pode atrapalhar o tratamento da rinite. Tanto é que a gente tem vários pacientes em comum, e você já deve ter reparado que tem alguns pacientes que têm aquele quadro de asma um pouco mais delicado. Eu digo, olha, eu não vou mexer no tratamento da rinite. Quem vai fazer esse manejo do momento de reduzir ou tirar essas medicações do nariz vai ser o Dr. George, porque ele que sabe o melhor momento, que o seu quadro principal não é a rinite, é a asma. Então, até ele perceber que está tudo muito bem controlado na questão da asma, você precisa manter essas medicações, e ele que vai dar o time de iniciar a redução ou até mesmo suspensão dessa medicação, por exemplo. Então, isso é verdade, e precisa ter muito cuidado, porque tem pacientes que têm quadros mais difíceis e precisa dessa avaliação, dessa abordagem em conjunto para melhorar a qualidade de vida em geral. Perfeito, é isso aí, né? Então, assim, aqui está o nosso aparelho respiratório, só para ilustrar isso que Daniel está falando, né? É aquela teoria da via aérea única, né? O nosso aparelho respiratório é didaticamente dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, mas a gente sabe, né, da total ligação, né, da via aérea superior com a via aérea inferior. E a gente vê essa correlação íntima justamente aí na asma e rinite, né? Eu costumo dizer, né, brincando, que são doenças semelhantes em locais diferentes, né? A rinite é um processo inflamatório dessa região e a asma aqui. Mas para a asma, né, aquele paciente que é super comum, tem asma e tem rinite, para a asma ficar devidamente controlada, aqui tem que estar bem controlado, né? Então, consequentemente, se o paciente tem asma e está com a rinite descontrolada, a chance desse descontrole da rinite descontrolar aqui é altíssimo, né? Por isso, essa grande parceria, né, otorrino-pneumo na condução desses pacientes, que tem a rinite e asma, que é a grande maioria dos pacientes do meu consultório, né? É raro, não é comum eu pegar um paciente asmático puro que não tenha sintomas de rinite, né? E já é a minha pergunta, né? Nariz, como é? Eu questiono com relação à rinite, e lembrando também, né, como eu e Daniel, a gente já falou muito sobre isso, de uma outra situação clínica que é muito comum também, está associada a essa questão, que é o refluxo, né, laringofaríngeo, aí ligado ao gastroesofágico, que também é uma outra situação clínica muito comum nesse perfil de paciente com asma, e que, se não tiver devidamente controlado, ele vai também atrapalhar o controle da asma e também da rinite. Se Daniel não concordar, ele me corrija aí. E às vezes, né, só para a gente fechar esse tema, o refluxo ele vem silencioso, né? É aquele paciente que não tem sintomas típicos do refluxo gastroesofágico, ou seja, não tem azia, não tem dor, não tem regurgitação. É tanto quando lanço a pergunta, eu lanço o tema, eu possivelmente tenho um refluxo associado. Ele, não, doutor, eu não tenho um refluxo. Meu estômago é ótimo, eu como até pedra, né? E não tem azia, nada, tranquilo. Aí eu vou explicar que tem a possibilidade de um refluxozinho que vem se manifestar mais a nível de, né, de via aérea aqui, da laringe, que isso aí acaba interferindo e comprometendo o controle da asma e tal. Então, é muito comum essa situação silenciosa do refluxo com relação aos sintomas típicos, mas que tem sintomas atípicos ali, o pigarro, a tosse, o controle difícil da asma, o controle mais comprometido da rinite, ser causada pelo refluxo. Então, é mais uma situação clínica que é muito comum estar associada, e a gente não pode
esquecer. Daniel, você vê muito refluxo laringo-faríngeo aí que você pega na nasofibro, e você percebe que realmente esse refluxo compromete um pouco o controle da rinite, ou é mais da asma? Bom, Jorge, a relação específica entre a questão da rinite e o refluxo não está bem estabelecida. Mas quando a gente fala de otite de repetição e sinusite de repetição, já tem evidência suficiente para a gente dizer que um refluxo não tão controlado mantém um padrão inflamatório da via aérea superior como um todo, aumentando a chance de ter esses quadros de infecção recorrente. Isso a gente vê muito, inclusive, tivemos um caso recente de uma criancinha que tinha feito de tudo, já veio olhando, eu já fiz de tudo, eu acho que é cirúrgico, já tinha rodado outros 3 colegas, né, otorrinos, e um já tinha até indicado cirurgia, ela ficou um pouco aflita, foi fazer o exame comigo e eu vi que tinha sinais de refluxo, a criança não tinha sinal típico nenhum, né, mas uma videolaringoscopia com sinais muito fortes, não é prognomônico, né, não é, viu no exame, diagnóstico de certeza, não é isso, mas é um exame muito sugestivo, tanto é que a gente iniciou o tratamento, hoje já vai fazer quase 45 dias que a gente iniciou o tratamento, não teve mais crise de nada, nem de sinusite, nem de adenodite, nem de otite, a criança está ótima, do ponto de vista, inclusive, de via aérea inferior, né? E isso é importante, essa avaliação com quem entende bem dessa parte, até mesmo poupar de uma indicação cirúrgica. Né? Então, quando você faz esse exame e vê que tem sinais claros, e o caso dela não é tão típico assim em relação a um adenoide grande, hipertrofiado, que ronca sempre, está sempre de boca aberta, o padrão é mais descompensação da asma, e essas infecções, essa tosse que não passa, vale a pena sim investir no tratamento direcionado por refluxo. E essa paciente que a gente viu agora nessas últimas semanas é a prova viva de que quando bem controlado o refluxo, você diminui o padrão inflamatório da via aérea superior, consequentemente vai ajudar no padrão inflamatório da via aérea inferior, sim. Com certeza. Lembrar do conceito de via aérea única, né? Sou Daniel Dávila, sou médico otorrinolaringologista, atuo presencialmente e por teleconsulta. Para mais informações, acesse os contatos aqui abaixo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir esse próximo vídeo aqui, que é muito interessante para o seu caso.